Muito bom. Eu gostaria nesse momento de esperar que algumas pessoas possam entrar na live, aproveitando esse dia de feriado municipal aqui. Quase que eu não faço live, né? Quando hoje eu falei, não, na verdade eu vou bater um papo com minha turminha hoje, e automaticamente eu ainda sou muito neófito na estrutura tecnológica. A gente tem que precisar sempre de um suporte aqui ao lado, mas é bom estar com você. Convide e não sei como é que é, vou convidar quem você encontrar. Convidar, beleza, já convidei aí, ótimo. Quando você foge de determinadas situações, essa situação se torna maior que você. E todo tumor da alma deve ser feita uma drenagem psíquica. Essa drenagem psíquica é feita por meio de análise. O tema da nossa live é felicidade, construção ou herança. O tema da nossa live é felicidade, construção ou herança. Mas aproveitando a fala anterior, vocês percebem que em qualquer tipo de relacionamento que você desenvolve um relacionamento de dependência emocional, você coloca a sua vida na mão do outro. E quando o outro trai a si mesmo, porque clinicamente, quando você é bem resolvido, não há traição na perspectiva de você. Quando o outro trai a si mesmo. Primeiro, trai a si mesmo, o problema está com ele. Agora, quando existe em mim uma dependência emocional profunda, que isso se dá no início de qualquer relacionamento, o início de um relacionamento produz qualidade desse relacionamento. Então, todas as vezes que você iniciar um relacionamento, que você perceber que seu território de domínio, de amor próprio está sendo invadido, que o seu território individual está sendo invadido, é necessário que você reveja este relacionamento. Olha, porque não confunde individualismo com individual. Todo início de relacionamento é necessário você preservar o seu individual. Sem individualismo, não. Qual é a diferença, doutor Maurício, de individualismo para individual? Individualismo é você relacionar só pensando em você. Você está doente e está relativamente matando você e matando o outro. Individualismo. Mas quando você relaciona, você tem que preservar seu individual, que é seu caráter, seu amor próprio. Ele nunca pode ser invadido. A sua história pessoal, quando você inicia uma relação, ela precisa continuar da mesma forma. Agora, quando você começa um relacionamento, olha aqui, minha querida menina, meu querido menino, quando você começa um relacionamento e a outra pessoa começa a invadir sua privacidade, proibir suas amizades, entrar nas suas privacidades, ditar as normas da sua conduta por cartilhas doentias, você já tem que rever esse conteúdo de relacionamento e essa pessoa, senão você vai adoecer. Porque, na verdade, uma pessoa adoecida emocionalmente, quando começa um relacionamento, a primeira coisa que ela diz para você é: amor, querido ou querida, vamos ser sinceros um para o outro, não é isso? Vamos ser sinceros um para o outro. Como se diz assim: tudo que acontecer com você, eu quero saber. E tudo que acontecer comigo, eu vou falar para você. Isso é um princípio doentio em um relacionamento. O primeiro princípio doentio do relacionamento é você iniciar contando sua história anterior. Nunca você pode iniciar um relacionamento contando suas angústias e sofrimentos anteriores. A única coisa que você tem que falar com alguém se você iniciar um relacionamento é se você tem um filho. Porque o filho vai ter, não existe essa forma de você reescrever o filho deixar de existir. Ou então se você já foi casado, porque vai sair lá divorciado. Essas duas perspectivas, a pessoa que você inicia o relacionamento, ela precisa saber se você tem um filho ou se foi casado legalmente e divorciado. Agora, se por acaso você não tem nenhuma dessas duas instâncias de experiência de vida, a pessoa que você relacionar não precisa saber nada disso.
Nada disso. Gente, eu quero aqui dizer para vocês, meus queridos e minhas queridas, qualquer início de um relacionamento que você começa a falar da história do seu passado, é sinal que alguma coisa em você não foi resolvido, tá? É sinal que alguma coisa na sua vida não foi resolvido, tanto um como o outro. Agora, você sabe o que nós imaginamos na nossa perspectiva de um novo relacionamento? É que quando você fala com o outro seu sofrimento, você imagina que o outro vai dizer assim, meu Deus, ele sofreu tanto, ainda bem que ele está preparado, tadinho, não vou mais ele fazer sofrer dessa forma, que legal, eu também sofri. E começa dois sofredores do passado iniciar um relacionamento do presente já doentios. Porque quando você fala do seu sofrimento anterior, no seu posterior relacionamento, na sua concepção interpretativa racional, você imagina que o outro não vai cuidar de você, não é isso? Você não imagina assim, não vou falar porque ele vai cuidar de mim, ele agora não vai fazer a mesma coisa que o outro fez, você se engana. No momento em que você fala isso, inconscientemente, olha a estrutura do inconsciente do psiquismo, ele já recebeu de você as suas fragilidades. Ele percebe isso no seu relatório, não é a forma de cuidar de você, são as suas fragilidades. E no momento que houver uma distonia no aspecto comportamental entre vocês dois, esta pessoa que no início daria a vida por você, que na verdade é tudo uma fantasia narcisística no início de qualquer relacionamento, ela vai lançar sobre você o que você falou. Ela vai dizer assim, é por isso que você sofreu com o outro, ou com a outra desse jeito, é exatamente isso. Agora eu entendo porque a pessoa te maltratou, é porque você merecia, você está fazendo a mesma coisa comigo, você não mudou nada. Coisa incrível, né? Olha, por favor, é preciso você ter esta consciência. É necessário você ter essa consciência. O tema da nossa live, felicidade, construção ou herança? É nosso tema, tá? Primeiro, herança não, porque a felicidade ela não vem de estrutura biológica nem DNA, tá bom? É bom que você entenda isso, viu? Não são cromossomos, nada, não tem nada a ver com fisiologia, nem uma herança dada por alguém, por uma figura feminina, uma figura masculina. Não, felicidade não é uma herança. Por favor. Até que os genes podem contribuir para alguma coisa, mas a felicidade, ela é uma construção. Primeira coisa, ela é uma construção. E você não nasce determinantemente determinado para ser infeliz e também para ser feliz. É uma construção. Então, dentro dessa questão da felicidade, herança ou construção, nós percebemos as questões do relacionamento. Então, olha aqui, antes de você iniciar qualquer relacionamento, procure examinar primeiro quem você é e como você está. A partir do momento em que você começar a examinar quem você é e como você está, você já começa a ter mais lucidez na escolha do seu parceiro. Olha aqui, vai um segredinho. Quanto mais você se resolve, menos tranqueira você atrai. Porque não existe mistura entre óleo e água. Se você for água, o óleo não mistura com você. Se você exatamente for água e vem água, olha para você ver, viu? Porque você resulta nas suas relações aquilo que você é no seu aspecto atrativo. Então, primeira coisa, quando você for relacionar, você tem que fazer uma pergunta: como eu sou e como eu estou? Porque a partir do momento em que você tem essa reflexão, essa lucidez psíquica, você vai até certo ponto resolver a si mesmo, principalmente aquilo que anteriormente não foi resolvido em você, para que você não caia no repetitismo doentio de um posterior relacionamento. Eu vou afirmar aqui de forma clínica bem legal.
tudo aquilo que não foi resolvido nas minhas relações anteriores serão conteúdos de adoecer as relações posteriores. E o problema não está em quem vem até a mim. O problema está em mim que vou até ele. Será que dá para você entender o que eu estou falando, queridos e queridas? Olha aqui, queridos e queridas. Inclusive algumas pessoas, às vezes, alguns pacientes meus aqui no consultório, doutor Maurício, tá? Legal, sou neuropsicanalista clínico, tá certo? Eu atendo aqui na clínica Mase e também atendo nas redes sociais, online, o mundo inteiro, o Brasil, tudo bem, belezinha. É somente você nos acompanhar, IDR minúsculo, ponto do Maurício Ferraz Abad, você vai me ter aí muito conteúdo, mas é muito conteúdo. Inclusive eu digo para meus pacientes que se você me acompanhar, não é me seguir. Olha, eu sempre digo acompanhar-me, porque existe uma diferença. Quer ver a diferença? Quando eu digo para alguém me seguir, eu estou pensando por ele. Eu estou adoecendo a pessoa que está ao meu lado, meus seguidores. A única pessoa que diz que pode pedir para segui-lo é Cristo, é Jesus Cristo, tá? Ele pode dizer, venha a mim e me siga, mas nós humanos não. Eu sempre peço às pessoas para acompanhem nas redes sociais para eles pensar por si só. Durante a companhia eu estou junto com eles, não pensando por eles. Coisa legal, né? Porque de repente você começa o quê? A fazer um deslocamento daquilo que você queria viver. Começa a viver em mim e começa a ter uma fantasia que eu sou a realização dos seus desejos. É o que acontece com esse povo aí que tem idolatras, pessoas, cantores, artistas, por favor. São todos mecanismos de defesa no sentido clínico que nós chamamos de várias perspectivas de instâncias psíquicas. Mas nós não vamos falar aqui sobre a ciência tecnológica da psicanálise clínica. Nós estamos falando sobre felicidade, construção ou herança. E nós já afirmamos que é uma construção e não uma herança. E falando sobre isso, estamos debatendo mais sobre a questão de relacionamento. Lembra que nós começamos a falar? Muito cuidado, porque nunca deve se sentir traído em uma relação. Quando você se sentir traído em uma relação, é porque você desenvolveu um relacionamento de conteúdo e dependência emocional. Você está confiando no outro referente a você. Mas quando você desenvolve um relacionamento baseado no amor próprio, você confia em você mesmo referente ao outro. E quando você confia em você mesmo referente ao outro, você nunca vai se sentir traído. Olha como é concernente aqui a questão tão legal disso, quer ver? Uma mulher resolvida e um homem resolvido desse aspecto. Primeiramente, ele tem um relacionamento saudável de amor próprio, que sabe até onde o outro pode vir na sua vida. Você tem que colocar limites em qualquer relacionamento. Limites territoriais de ser humano individual. Tem uma história que deve ser preservada, porque o outro não vem anular a sua história. Se o outro vier anular a sua história, vai virar o quê? Polícia, você vai virar bandido. E nós conhecemos muitos relacionamentos que a mulher ou o homem está usando tornozeleira. Olha, eletrônica. Que coisa, né? Tornozeleira eletrônica no aspecto relacional. Gente, isso é um absurdo. Por que tornozeleira eletrônica? Para que o outro possa observar suas mudanças, suas peripécias, onde você está. E dentro de uma situação como essa, meu querido e minha querida, você está morto. Você está morta. Porque sua vida está dependendo do outro. E aí você se sente traído ou traída. Mas quando você tem essa maturidade de colocar cada um no devido lugar... Gente, colocar cada um no devido lugar não é egocentrismo. É amor próprio. Porque o amor próprio coloca em mim o limite do outro referente a mim. Legal, né? Eu vou repetir mais uma vez, que eu achei tão legal, que às vezes não consigo nem repetir de novo. O amor próprio coloca o limite do outro referente a mim. Quando o outro vier invadir minha privacidade, ele fala, não, irmão, não, irmã. Eu estou usando aqui uma linguagem teológica, eclesiástica, né? Irmão, irmã. Inclusive, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estiveram naquela palestra que nós ministramos numa igreja,
da irmã Cristina, do pastor. Nós tivemos um sábado lá batendo um bate-papo muito grande. Coloquei nas redes sociais. Inclusive a temática do nosso bate-papo lá foi cuidando-se no aspecto físico, psíquico e espiritual do ser humano. O nosso bate-papo foi isso. Começamos lá desde a criação. Legal. E viemos na história. E depois mostramos para os irmãos, para as pessoas lá presentes, que nós temos que cuidar do corpo, temos que cuidar da mente e temos que cuidar do espírito. Legal, procure nas redes sociais, tem esse conteúdo aí que nós colocamos. Então, voltando atrás, a felicidade é uma construção ou é uma herança? Então já respondemos, não é herança, ela é o quê? Uma construção. E essa construção está muito baseada em nosso relacionamento. Então, muito cuidado, você que está relacionamento, você está... Olha, a partir do momento em que qualquer tipo de relacionamento começa a me angustiar, eu preciso rever a mim para pôr um ponto final nessa história. E eu sempre digo, meus queridos e minhas queridas, que a natureza dá sinais que a coisa não vai dar certo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. De repente você começa a namorar com uma pessoa, namorar. Inclusive, namorar é um verbo transitivo direto, tá? Aqui vamos abrir leque para um pouco de aulinha de português. Eu sou professor de filosofia, de uma série de disciplinas, e aqui eu vou falar sobre namorar. O namorar é um verbo transitivo direto, não existe preposição. Quando você fala namoro com fulano, dá a ideia que você vai sair junto namorar com outra pessoa diferente. Quando você diz namoro fulano, transitivo direto. Então, para namorar alguém, não precisa de preposição. Então, para você relacionar com a pessoa, não precisa ter cupido, nem preposição, para ligar você ao outro. Cuidado com os namoros arranjados, hein? Cuidado com o casamento arranjado, hein? Porque a preposição pula fora e a situação fica difícil. Só fica você com o outro ou com a outra vivendo um momento de angústia. Então, o que acontece? No momento em que você perceber os primeiros sinais de um relacionamento é o seguinte, quer ver? Uma pessoa começa um relacionamento achando que ele tem poder baseado no narcisismo de mudar o outro. Primeira coisa terrível. Lembre-se de uma coisa. Se uma pessoa no início de um relacionamento, ele foi um objeto de machucar alguém anteriormente. Olha aqui. Se essa pessoa, homem, maltrata a mamãe, não tem um bom relacionamento com o papai. Mulher, maltrata papai, não tem um relacionamento bom com a mãe, é o primeiro sintoma que a natureza está dizendo para você nessa linguagem, que nós chamamos fragmentos do inconsciente, que esse relacionamento vai ser comprometido. Olha aqui, homem. Se por acaso a sua esposa, a sua futura namorada, ou sua futura esposa, desculpe, a sua companheira, ela tem um mau relacionamento com o pai e você, a figura masculina, ela vai maltratar você o resto da vida. A não ser que ela se trate. É diferente, tá? Se ela procurar fazer análise. O que análise é, doutor? A análise é uma espécie de reestruturação, não é de reprogramação não, hein? Cuidado com essa mania de reprogramar a mente. A mente não é reprogramada, ela é reescrita. E também não é deletada. Ela é reescrita, ressignificada. É bom que a gente entenda isso. Estamos vendo uma época que está aparecendo tantas... vão reprogramar a sua vida, não sei o quê. E outra coisa que é profunda. A análise, ela não produz autoconhecimento. A análise produz conhecimento de si mesmo. Ou de si mesmo. Qual a diferença de autoconhecimento para conhecer a si mesmo? Autoconhecimento está ligado ao cognitivo racional. É o que os famosos, agora pessoas que gostam de manipular, fazer aqueles encontros pessoais, falar baixinho, os famosos coaches. Cuidado com isso. Os coaches trazem em você um autoconhecimento, mas não levam você a conhecer a si mesmo. Olha a diferença, hein? Por favor, eu preciso entender isso. Por favor. Por que você só conhece a si mesma ou a si mesmo a partir do momento em que você tem uma viagem interiorizada dentro de você por meio de uma reflexão profunda? E muitas vezes as pessoas não querem fazer essa viagem porque têm medo de encontrar na verdade quem ele é ou quem ela é. Então, a partir do momento em que você perceber
que o relacionamento, no início, a linguagem da natureza, a linguagem das circunstâncias, a linguagem fragmentada do inconsciente do outro, do seu comportamento, produziam em você um alerta, é necessário você parar. Por exemplo, quer ver? Você namora uma menina, homens, você namora uma menina que ela já teve vários e vários relacionamentos, que sofreu muito, não deu certo. Qual é a tendência desse relacionamento com você? É que não dê certo, a não ser que ela se resolva, que ela procure ajuda. Ah, doutor, mas é o seguinte, ela sofreu tanto que eu vou ajudá-la a se resgatar. Já ouviu aquele provérbio que santo de casa não faz milagre? É a mesma coisa. Quer ver se é tão sério? Por exemplo, a minha esposa, a doutora Silvânia, ortopediatra, olha aqui, ó, se por acaso ela precisar de ajuda clínica, eu não posso cuidar dela, porque o desgaste natural da vida não permite tal coisa. Porque se eu vier cuidar dela e eu falar qualquer coisa concernente o conteúdo da mente, como funciona o inconsciente, como é que se deve reescrever o inconsciente, ela vai imaginar que eu estou tentando manipulá-la. Então você não é capaz de mudar a vida de ninguém, principalmente se estiver um relacionamento do dia a dia. E outra coisa, ninguém muda ninguém, a não ser que esse alguém procure ajuda por si só, de livre e espontânea vontade. Às vezes, quando eu atendo um paciente aqui no consultório, um filho, um marido, uma mulher, uma esposa, a gente sempre procura, vocês vêm aqui por causa de quê? Como é esse detalhe? A pessoa fala, vim aqui por causa da minha mãe, meu pai, e começa a dizer, olha, se você vê por causa do outro, é necessário você rever esse conceito. Porque senão, se você vê por causa do outro, eu vou tratar o outro em você. Que coisa, hein? Por isso é que é necessário que você tenha essa consciência e que você realmente procure ajudar a si mesmo. Dentro dessa perspectiva, olha aqui como é que é legal você entender. Então, a partir do momento em que você perceber a linguagem das circunstâncias, a linguagem do momento, no início de um relacionamento, é necessário você começar a rever. Porque o narcisismo doentio pensa que você vai mudar o outro. E o narcisismo também doentio, por causa de uma paixão loucacida, paixão, olha que linguagem, loucacida, paixão. Uma paixão, porque toda paixão é patos. Patos é patologia. Você não vê defeito do outro. Você percebe que num relacionamento onde você fica louca pela paixão, você não vê defeito no outro, aí você fala assim, eu fiquei cega. E quando qualquer pessoa procura para você e fala assim, abra os olhos dessa pessoa que você está relacionando, cuidado, aí você fala assim, quem manda na minha vida sou eu, e não adianta, ainda chega a falar assim, você quer que eu termine com ele, você está de olho nele ou nela, olha que coisa absurda. Então é necessário que você reflita sobre essas questões. Agora outra coisa fundamental é que não podemos viver sem termos relações. O relacionamento é a base fundamental da existência humana. O ser humano é um ser essencialmente social. Quando eu digo social, não é a sociedade. Quando eu digo social, está ligado do quê? O relacionamento interpessoal, que é o complicado. Qualquer hora dessa nós podemos falar sobre isso. Relacionamento interpessoal. Depois o relacionamento interpessoal, que é você e o outro. E depois o relacionamento intragrupal, aliás, intergrupal, que é externo. E depois intersocial, assim por diante. Nós vivemos pelas relações. E quando nós falamos sobre relações, não é somente o ser humano. Nós vivemos nas relações até nos objetos que nós usamos. Que coisa, hein? Sem esse relacionamento, você não é capaz de você sobreviver. Agora, o que põe saúde nesses relacionamentos é o amor próprio. Então, o tema, que nós já estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo, é o que? Felicidade é uma construção ou uma herança? E nós reafirmamos que não existe herança para termos felicidade. Porque, na verdade, nós não somos felizes, nós temos felicidades. Porque se você disser, eu sou feliz, você está descaracterizado. Porque eu sou implica que você é, e não é, você está. A felicidade é um estado momentâneo de um prazer. Olha aqui, viu?
Outra coisa, se você for feliz completamente, a sua vida vira um tédio. Você já percebeu? Você levanta todo dia sem enfrentar problema nenhum, sem enfrentar dificuldade, sua vida vira um tédio. Inclusive, segundo a mitologia grega, e nós falamos sobre isso, segundo a mitologia grega, que a criação do homem foi porque os deuses do Olimpo estavam com tédio. Depois da fúria de Titãs, de ouvir a fúria dos deuses, né? E que Zeus conseguiu colocar a casa em ordem no Olimpo, eles começaram a ficar com tédio. Aí o que acontece? E baseado nessa questão, eles inventaram criar o homem. Inclusive, entrem nas minhas redes sociais, que eu dou uma aula de filosofia que fala sobre a criação do homem, não é? Sobre Ptolomeu e aquele outro irmão seu que está lá, que resolveu criar o homem, tá bom? Lá tem essa aula minha lá, que vocês vão rir bastante sobre essa questão. Então, quando não existem as dificuldades, quando não existem os obstáculos, sua vida vira um tédio. Agora, a minha construção de felicidade tem momentos interpretativos que eu dou ao que acontece. Existem momentos de felicidade. E agora, o que é necessário cada dia nós nos construirmos diante da felicidade? Principalmente nos nossos relacionamentos. Ninguém me faz infeliz nem feliz, porque a felicidade é construída pelo ponto de partida de mim mesmo ou de mim mesma. O outro jamais pode ser base da minha felicidade. Então, quando você diz que vai relacionar para estar melhor, é sinal que você vai piorar esse relacionamento, tá? Eu só devo iniciar um relacionamento, falar baixinho, quando eu estiver bem comigo mesmo, tá? Olha aqui, quando eu conseguir namorar eu mesmo, noivar a mim mesmo, casar comigo mesmo, eu aí estou realmente preparado, amadurecido para ter um relacionamento referente às outras pessoas, tá ok? Então nós vamos, aproveitando aqui que hoje é feriado municipal, nós falamos sobre essa questão e nosso telefone vai estar sempre à disposição. Atendemos online, tá bom? Por meio de análise clínica, né? Neuropsicanalista clínico, né? Então, o que acontece? Primeiro encontro, a gente faz uma tomografia do inconsciente para descobrir onde estão as feridas, mesmo antes de nascer, levando em consideração as fases da sua vida. Quando você resolve seu passado, você não vai ter ansiedade sobre o futuro. E você vai viver uma qualidade de vida melhor no presente, ok? Felicidade é uma construção ou herança? É uma construção, tá bom? Então nós falamos algumas coisas legais por aqui, muito legal. Qualquer hora dessa, nós iremos voltar novamente a um bate-papo bem legal, tá? Eu sou professor de filosofia, como eu já disse, sou professor de sociologia, professor de inglês, ministramos aula em vários colégios, também na universidade, atendemos aqui na clínica MASE, atendemos também online, atendemos presencial, tá ok? Qualquer coisa, nós estamos à inteira disposição, não para você criar dependência junto ao analista, porque ser analista é reescrever a sua história, você sendo protagonista. Que legal, né? Ser analista é reescrever sua história, você sendo protagonista, para que você não venha criar dependência emocional. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu vou salvar vou pedir minha secretária, a Milena, ela não gosta, ela é tão tímida, não gosta nem que eu fale o nome dela, né? A Milena, para poder salvar essa live e deixar nas minhas redes sociais, para que você possa posteriormente ouvir essas pequenas coisas, porque as grandes transformações, elas se iniciam nas pequenas mudanças, ok? Um abraço, um beijo no meu coração a todas as pessoas que entraram durante o nosso bate-papo, alunos, colegas, professores, todas as pacientes que entraram aí, nosso muito obrigado e fica aqui um beijo no teu coração e até a próxima, tá bom?